Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto módulo de capacitação de manipulador de alimentos. Hoje nós vamos falar sobre doenças transmitidas por alimentos. Os tópicos que a gente vai falar hoje é o que são doenças transmitidas por alimentos, você vai conhecer quais são as doenças, como que a gente pode prevenir as doenças transmitidas, quais são os principais causadores dessas doenças e quais os sintomas o nosso cliente tem, ou eu e você tem, quando a gente consome um alimento contaminado. As doenças transmitidas por alimentos são causadas pela ingestão de alimentos ou de uma água contaminada. Carol, contaminada pelo quê? Pelos micro-organismos patogênicos. É isso mesmo, são os micro-organismos que transmitem as doenças. E existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos diferentes no mundo, sendo que a maioria delas são causadas por infecções por bactérias, toxinas, vírus e outros parasitas. Carol, mas o que eu, manipulador de alimentos, devo fazer para evitar que o meu cliente ou que eu, que consumo esse alimento que eu produzo, venha a ter uma doença transmitida por alimento? E o que é, de fato, essa doença transmitida por alimento? É o que a gente vai falar nesse nosso bate-papo de hoje. Vírus, bactérias e parasitas. Carol, mas qual que é a dificuldade? Porque eu não vejo esses vírus e essas bactérias aqui em cima da minha bancada. Eu não vejo essas bactérias no meu equipamento quando eu vou moer uma carne, na minha faca quando eu vou picar o meu frango. Eu não consigo enxergar todos esses micro-organismos que você fala que existe aqui no meu ambiente de trabalho. A gente sabe que eles existem, tá? E o nosso principal papel dentro da manipulação de alimentos é evitar que esses micro-organismos cheguem até o alimento que a gente está oferecendo para o nosso cliente. E eles são os principais causadores de diarreia, que é a manifestação mais frequente que a gente tem nesse tipo de doença transmitida por alimento. E eu tenho certeza que, assim como eu, você não quer ter diarreia, muito menos que o nosso cliente tenha. Então, os pontos que a gente precisa observar em evitar as doenças transmitidas por alimentos é um dos nossos principais objetivos de conversa aqui hoje, para que a gente possa minimizar esse problema e não deixar o nosso estabelecimento, o local que a gente trabalha, que nos sustenta, levar o nome de um estabelecimento que transmite doenças transmitidas por alimentos, sabendo que você é o manipulador responsável por levar a saúde e não a doença para os nossos clientes. Então, a gente precisa ter muito cuidado em como a gente está manipulando esse alimento, se de fato a gente está levando contaminação, se de fato a gente está levando doença ou se a gente está levando saúde para os nossos clientes. A matéria-prima, ela já pode vir contaminada do fornecedor. Carol, como assim? Como que essa doença pode acontecer se a matéria-prima já vem contaminada do fornecedor? Primeiro ponto é a gente observar a matéria-prima quando ela chega no nosso espaço, né? Dentro do seu restaurante, dentro da sua indústria, dentro do espaço que você está hoje, você precisa observar como essa matéria-prima chega. E tem alguns cuidados que a gente precisa controlar. Se a aparência desse produto está condizente com o que ele deve ser, a característica dele. Se a carne, né, por exemplo, tem alteração de cor, alteração de odor, a aparência desse produto está modificada, se a data de validade desse produto está correta. Então, tem alguns cuidados, algumas regras que a gente pode aplicar quando essa mercadoria chega, quando a matéria-prima é recebida no nosso local de trabalho, para que a gente possa evitar que essa matéria-prima já venha contaminada do fornecedor. Então, essa é um dos primeiros motivos, tá, de por que essa doença acontece no alimento que a gente oferece para o nosso cliente. Outro motivo é a conservação desse alimento acontecer de uma forma deficiente. Como assim uma conservação deficiente? A temperatura que a gente armazena esse alimento não estará adequada. Se a temperatura estiver fora do que esse alimento deve permanecer, como por exemplo, o alimento tem que estar refrigerado e a temperatura da geladeira não está legal, a temperatura está alta, esse alimento vai permanecer um tempo fora da temperatura e a conservação dele está inadequada. Isso favorece que a doença transmitida por alimento aconteça ali naquele alimento. Ou, da mesma forma, quando a gente distribui no buffet do nosso restaurante,
a refeição sem nenhum controle da temperatura desse alimento que está sendo distribuído, sem olhar se a salada está de fato refrigerada e sem olhar se aquele tutu de feijão maravilhoso que está lá no buffet está quentinho como deveria estar. Então, a conservação deficiente, a conservação errada da temperatura desses alimentos faz com que as doenças possam proliferar cada vez mais nesse alimento que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Outro fator que também favorece que as doenças aconteçam é esse tratamento térmico inadequado. Levar esse alimento para cocção, cozinhar esse alimento em temperatura insuficiente. Como assim, Carol, temperatura insuficiente? Por exemplo, na hora de servir no nosso buffet, aquele ovinho frito, sabe? Que em muitos estabelecimentos as pessoas gostam de deixar a gema do ovinho mole. A gente tem uma doença que pode ser transmitida através desse alimento quando o tratamento térmico está inadequado, ou seja, quando a cocção desse alimento está insuficiente. Deixar a geminha do ovo mole, a gente pode favorecer a contaminação, por exemplo, por salmonela, que é uma bactéria que pode estar presente nesse alimento, no ovo, que já pode vir do alimento, já faz parte da natureza do animal, que está presente nas fezes, contaminar esse alimento e a gente não fazer o processo de cocção correto e está oferecendo, ao invés de saúde, uma doença para o nosso cliente, tá? Como assim uma doença? Ele pode vir a ter diarreia, náuseas, febres, vômitos. E a salmonela, inclusive, é uma bactéria que pode penetrar na corrente sanguínea e evoluir para uma infecção muito mais grave e necessitar, inclusive, de antibióticos. Então, é um cuidado que a gente precisa ter ao oferecer esse alimento para o nosso cliente de forma segura. Outra ação de forma errada que leva à contaminação de doenças para o alimento condições de higiene inadequada no nosso ambiente de trabalho. Trabalhar com o ambiente sem estar limpando a bancada, sem lavar os equipamentos corretamente, sem lavar a nossa área de trabalho corretamente. E lavar a área de trabalho não é simplesmente jogar água no chão e nas paredes. É, de fato, jogar água, sabão e produto que vá limpar essa área de trabalho que você tem hoje, tá? Então, os cuidados com a limpeza são primordiais para a gente evitar qualquer doença. Quanto mais uma doença transmitida por alimento, tá? Outro fator que também favorece é a contaminação pelos manipuladores. Você, manipulador de alimentos, é o principal veículo de transmissão de contaminação para os alimentos que a gente oferece para o nosso cliente, principalmente através das mãos. A falta da higiene adequada das mãos, que é lavar as mãos com água e sabão corretamente a cada momento que você está manipulando os alimentos, faz com que você leve essa contaminação para os alimentos. Então, mais uma vez, a gente já falou disso no módulo de higiene pessoal, mas é extrema importância de estar lavando as mãos corretamente. Lavar as mãos não é molhar as mãos, é lavar com água e sabão e secar as mãos no papel toalha, sem secar no uniforme, porque de nada adianta você ir lá lavar as mãos corretamente e secar as mãos no seu avental, que já está sujo. Então, a contaminação pelos manipuladores é um outro fator que favorece essas doenças. E a gente vai, inclusive, falar de um micro-organismo que é transmitido, na maioria dos casos, pelo manipulador de alimentos. E outro fator que favorece também essas doenças transmitidas por alimentos é a contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? É eu levar a contaminação de um alimento para o outro, eu cruzar micro-organismos. Por exemplo, aqui na minha bancada eu estou cortando uma carne vermelha, e ao mesmo tempo eu paro de cortar a carne vermelha, não lavo a tábua, não lavo a faca e não lavo as minhas mãos e continuo cortando uma carne branca, um frango. Nesse momento eu estou fazendo uma etapa para a contaminação cruzada. Eu estou levando a contaminação da carne vermelha para a carne branca. Ou eu estou picando cenoura e vou picar batata. Então, quando eu faço duas atividades sem fazer a higienização dos utensílios, fazer a higienização da bancada, fazer a higienização das mãos, eu estou promovendo uma contaminação cruzada. Então, se eu estou picando a carne vermelha, parei de picar a carne vermelha e agora vou picar o frango, troquei de tarefa, eu preciso fazer a higienização do ambiente, dos equipamentos e da mão que eu vou manipular esses alimentos. Então, todos esses cuidados, eles precisam ser aplicados para que a gente evite que essas doenças aconteçam sendo transmitidas por alimentos. E você, manipulador, é a principal pessoa para evitar que isso pode acontecer, tá?
Carol, mas é todo mundo que come esse alimento, que está contaminado, que vai passar mal? Essa doença transmitida por alimento, ela escolhe as pessoas que vão passar mal? Porque às vezes na minha casa acontece de eu comer a mesma refeição e meu filho comer e passar mal, e eu não passar mal. Ou meu marido comeu junto comigo e meu marido passou mal e eu não passei mal. Como que é, né? Essa doença, ela escolhe as pessoas, ou ela escolhe, né, os sintomas que ela vai manifestar em cada um? O que acontece é que os sintomas, eles podem variar, tá? E o que vai influenciar se a pessoa vai manifestar os sintomas ou não é a quantidade de alimento que essa pessoa consumiu e o estado de saúde que essa pessoa está. Como assim? Digamos que você e o seu filho consumiu o mesmo feijão e o feijão foi o que fez o seu filho passar mal e você não. Pode ser que o seu filho consumiu uma quantidade maior de feijão, consequentemente, ele consumiu mais bactérias que você, então a quantidade de bactérias que ele consumiu era o suficiente para ele ter diarreia, náusea, fome, vômitos, febre e outros sintomas, e você não. Ou a imunidade, que é um outro fator de indivíduo para indivíduo que se altera, né? A imunidade do seu filho estava mais baixa do que a sua. Então, ele tinha mais propensão a sentir algum sintoma, porque a partir do momento que ele teve um contato com o micro-organismo, ele se manifestou no organismo dele de uma forma do que você, que estava com uma imunidade um pouco melhor. E isso acontece principalmente nas pessoas de grupo, né, de risco, que é idoso, criança, gestante, portadores do vírus HIV, pacientes imunodeprimidos. Então, pacientes que já têm a imunidade, clientes que já têm a imunidade mais baixa, têm muito mais facilidade em ter uma DTA, tá? E desenvolver, inclusive, outras doenças, graças a essa manipulação, esse alimento que você preparou sem um cuidado, sem um zelo, pode estar levando outras doenças para esse cliente ou até para você, que possa vir consumir esses alimentos. Então, não é todo mundo que passa mal. A gente tem alguns fatores. Primeiro, a quantidade de micro-organismos que essa pessoa está ingerindo. Segundo, a imunidade dele. E outro, né, fator é a quantidade de toxinas que podem ter se multiplicado nesse alimento, tá? Pode ser que você fez uma comida e começou a distribuir ela ali 11 horas da manhã e naquela comida 11 horas quase não tinha micro-organismos. Mas ela ficou de 11 até 1 hora da tarde no buffet fora da temperatura adequada, então 11 horas ela quase não tinha micro-organismos, mas 1 hora da tarde foi o tempo suficiente de 11 até 1 para aqueles micro-organismos se multiplicarem. E 1 hora da tarde, sim, aquele alimento que está lá no buffet, fora de temperatura por muito tempo, já está suscetível a qualquer pessoa que vai comer passar mal, tá? Então, por isso a gente precisa aplicar as boas práticas para evitar que esse alimento fique fora de temperatura e a gente possa controlar e evitar essas doenças. Um dos micro-organismos que a gente vai falar hoje, das doenças, é a salmonela, né? Que transmite uma doença conhecida como salmonelose. Então, a salmonela é uma bactéria responsável, tá, por essa doença, e ela produz, tanto no homem quanto nos animais, 2 tipos de sintomas. Sintomas de gastroenterite e febres intestinais. Gastroenterite são sintomas de infecção, tanto na parede do estômago quanto no intestino, tá? Então, sintomas gastrointestinais, sintomas que relacionam tanto com o estômago, náuseas, vômitos e diarreia, né, com o intestino. Então, são sintomas bem característicos de doenças transmitidas por alimentos, que é dentro da infecção por salmonela. As salmonelas, elas são resistentes a algumas situações. Primeiro, ela é resistente ao congelamento. Então, pegar o alimento contaminado e congelar não vai resolver nada. A bactéria continua lá no alimento. A diferença é que ela não está se multiplicando, mas ela continua lá. Então, congelar o alimento não reduz, tá? E não elimina a bactéria que pode estar presente nele. Mas, graças a Deus, né, felizmente, elas não sobrevivem em meios ácidos ou também elas não sobrevivem ao calor. Elas são pouco resistentes ao calor e à acidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que se elas não são resistentes ao calor, se o alimento está com a temperatura baixa, no momento que a gente aquece esse alimento, ou seja, aquele feijão que foi lá para o buffet 11 horas da manhã e estava com a temperatura abaixo do adequado, se a gente volta ele lá para o fogão e esquenta ele, aquece ele na temperatura ideal, a gente está eliminando essa salmonela que pode estar presente no feijão.
Por isso a importância da gente sempre estar conferindo como está a temperatura dos alimentos no buffet e estar sempre aquecendo esses alimentos, para evitar que essas doenças possam ser transmitidas. Só esse fato, essa prática da gente ir lá e aquecer esse alimento, faz com que a gente reduza o risco dessa doença transmitida por alimento, no caso dessa bactéria por salmonela. Então, são práticas pequenas, são detalhes que a gente inclui no nosso dia a dia, que vai evitar a gente ter esse problema e levar doenças para o nosso cliente. Os sintomas da salmonelose, eles podem aparecer entre 6 horas e 72 horas que a pessoa ingeriu o alimento. Então, eu posso sentir os sintomas 6 horas depois ou 3 dias depois que eu comi. Então, por isso a gente precisa estar sempre tendo esse cuidado, porque não dá sempre para saber se o que você comeu hoje vai te fazer mal amanhã. Não é aquele raciocínio que às vezes a gente tem, nossa, passei mal hoje, pode ser alguma coisa que eu comi ontem. Nem sempre é, tá? Tem algumas bactérias que são resistentes a esse sentimento que ela traz de intoxicação, e isso pode levar um tempo para se manifestar. Então, 72 horas depois que você consumiu determinado alimento que está contaminado, você pode ter cólica, você pode ter diarreia, você pode ter calafrios, febres, náuseas, vômitos, e um mal-estar que pode durar entre 1 até 7 dias, tá? Então, e a gente sabe que isso atrapalha você no seu trabalho, atrapalha em casa, então diminui a sua produtividade, diminui o seu bem-estar. Então, isso atrapalha de uma forma geral. Então, não só você, como também o cliente que vai consumir esse alimento que você está oferecendo. Então, mais uma vez, você passa a ser um agente que vai transmitir doenças para o seu cliente, ao invés de ser uma pessoa que está levando um alimento que vai levar saúde para o seu cliente. Então, isso é muito importante. Os alimentos são contaminados através das fezes de alguns animais, inclusive, né, a transmissão também das fezes do humano. Então, em especial, ovos, frangos, carne vermelha ou qualquer outro tipo de alimento, incluindo frutas e vegetais, que tenha contato com as fezes de animais ou com as fezes de humano, pode ser contaminado pela salmonela, tá? Então, também são outras fontes, né, de contaminação, as pessoas que não lavam as mãos corretamente com água e sabão ao tocar os alimentos, né? Então, o manipulador vai no banheiro, não lava as mãos corretamente e, ao manipular os alimentos, ele está levando a contaminação para os alimentos. A gente chama essa via de contaminação fecal-oral, né? Então, é uma via de contaminação muito séria. E esse cuidado, essa cultura de higienizar as mãos sempre ao sair do banheiro, sempre a troca de tarefa, é muito importante de ser aplicada diariamente nas nossas cozinhas, tá? Outra fonte importante também é o contato entre os alimentos que estão crus e os alimentos que já estão cozidos ou que já estão preparados. Então, esse contato de alimento cru com alimento pronto também é uma fonte de contaminação por salmonela. Então, se aqui eu estou cortando a carne que já está pronta, do lado eu não posso estar cortando um frango cru para estar preparando depois. Então, se eu estou preparando aqui o alimento pronto, é só alimento pronto. Se eu estou preparando aqui o alimento cru, é só alimento cru. Não misturar alimento pronto com o alimento cru. Isso é muito importante também para evitar a contaminação por salmonela. Os alimentos de origem animal podem já estar contaminados com salmonela desde a sua origem, aquilo que eu falei. A gente pode receber os ovos já contaminados, a gente pode estar recebendo já uma carne contaminada. O que vai fazer com que a gente impeça que essa contaminação continue acontecendo é como a gente armazena esses alimentos. Então, as condições de refrigeração desse produto devem ser muito bem controladas. A gente precisa guardar os produtos que são refrigerados na geladeira, os produtos que são congelados no freezer e manter esse cuidado, tá, com os alimentos, submeter esses alimentos ao cozimento, né, a cocção deles por completo. Então, nada de servir o ovo com a geminha mole, nada de servir uma carne mal passada. Então, oferecer os alimentos dentro do processo de cocção correta, né? E também o processo de fazer a sanitização das frutas, vegetais, tudo que for utilizado e que não for cozido, né, tudo que for servido cru, precisa passar por esse processo de sanitização. Então, a importância desse cuidado de higienização, não só dos alimentos, como também a higienização das mãos na manipulação de alimentos é primordial para que a gente possa evitar essa contaminação por salmonela e levar essa doença salmonelose para os nossos clientes, inclusive para nós. Outro micro-organismo que eu quero falar com vocês hoje é o Staphylococcus.
O nome dele é bem bonitinho, né? Staphylococcus. Essa doença acontece pela ingestão das toxinas que são produzidas por essa bactéria, tá? Staphylococcus aureus. E ela é produzida quando os alimentos são contaminados com esse micro-organismos. E ali elas se multiplicam produzindo toxinas em grandes quantidades e que normalmente elas são resistentes ao calor e ao aquecimento. Então, já que essa bactéria é resistente ao calor, nem sempre a gente aquecer o alimento vai impedir que essa bactéria prolifere nesse alimento. A gente precisa ter alguns cuidados nas boas práticas de manipulação para evitar que essa bactéria esteja presente no alimento. Os sintomas por infecção por Staphylococcus acontecem minutos depois ou horas depois da ingestão do alimento contaminado, que pode acontecer entre 2 até 6 horas após o momento que você ingerir esse alimento contaminado. Os sintomas são náuseas, vômitos, cólicas, cansaço, não costuma apresentar febres, tá? E a doença é relativamente leve, ela pode durar entre 6 e 24 horas. Então, diferente da salmonela, né, que pode durar até 7 dias os sintomas, Staphylococcus aureus pode durar um tempo menor, mas não deixa de apresentar sintomas de incômodos, né? Náuseas, vômitos, cólicas e cansaço. Contaminação por Staphylococcus pode acontecer através de carnes, frangos, ovos, leites e derivados, saladas de atum, frango, batata, macarrão, sobremesas, em especial sobremesas com recheio ou coberturas à base de creme, recheios de sanduíche e alimentos que requerem uma grande manipulação durante o preparo e que não são mantidos na temperatura adequada. Alimentos que são mantidos em temperatura ambiente, depois que eles estão prontos, a facilidade de contaminação por Staphylococcus é muito grande. Então, mais uma vez, o critério de manter o alimento dentro da temperatura ideal é primordial para a gente evitar essa contaminação, tá? Carol, e o que a gente pode fazer para evitar, então, que o nosso cliente tenha cólica, tenha náuseas, tenha esses sintomas por contaminação de Staphylococcus? Primeiro, lavar frequentemente as mãos é um hábito que a gente precisa para evitar isso. Evitar ficar tocando o rosto, tocando os cabelos, tocando o nariz, colocando a mão na boca. Por quê? Esse micro-organismo Staphylococcus, o principal hospedeiro dele somos nós. É eu, é você, que é manipulador de alimentos. Porque ele está presente principalmente nas nossas narinas, na nossa garganta, na nossa boca, em outros orifícios do corpo. Então, a todo momento que você fica tocando o nariz e a boca, e você toca as mãos sem lavar e toca no alimento, você está levando esse micro-organismo para o alimento. Carol, mas espera aí, agora eu fiquei numa dúvida. Se esse micro-organismo está aqui no meu nariz, está aqui na minha boca, por que a hora que eu comer ele eu vou ter náusea, eu vou ter cólica, eu vou ter vômitos? Por que ao consumir um alimento que tem esse micro-organismo, ele vai me fazer mal se ele está aqui dentro, né? O problema é que ele pode até fazer parte das suas narinas, ele pode até fazer parte na sua garganta. Mas a partir do momento que ele vai parar lá no seu estômago e no seu intestino, ele causa em você as doenças transmitidas por alimentos. Então, nós somos o manipulador, somos hospedeiro desse micro-organismo, mas ele tem um lugarzinho para viver em nós. Lá no nosso estômago, no nosso intestino, ele causa sintomas que eu tenho certeza que você não quer sentir e nem permitir que o nosso cliente sinta, tá? Então, por isso, ficar evitando tocar. Por isso, a gente sempre fala, não fica conversando enquanto está manipulando os alimentos, para de conversar, para de cantar, para de ficar assoviando, para de ficar falando em cima da comida. Você está jogando Staphylococcus ali em cima da comida o tempo todo, tá? Então, lava a mão toda hora, justamente por isso. Então, esse é um dos cuidados que a gente precisa ter. Manipular sempre utilizando luvas limpas, tá? Os alimentos que já estão cozidos ou prontos para consumir. Carol, mas no espaço que eu trabalho, a gente não utiliza a luva quando está manipulando o alimento que está pronto para consumir. O que eu faço, já que eu não utilizo a luva? Fazer a limpeza dessas mãos, a lavagem das mãos com água e sabão, pelo menos a cada 30 minutos. Vai lá, lava a mão rapidinho, volta para manipular os alimentos, tá? Então, se você não usa luva, você precisa fazer a higienização das mãos com mais frequência, ok? Conservar os alimentos na temperatura fria quando for indicado, então não deixar o alimento fora de temperatura é mais uma prática que você precisa para evitar a contaminação por Staphylococcus. E essas são as principais medidas que podem ser tomadas para que a gente possa evitar contaminação por esse micro-organismo, tá? Staphylococcus aureus. Para que a gente possa, então,
se tornar um manipulador nota 12 e evitar doenças transmitidas por alimentos, eu preciso que a gente siga esses passos, tá? Hoje a gente falou sobre 2 micro-organismos, que foi a salmonela e o Staphylococcus aureus, mas como eu disse lá no início, a gente tem mais de 250 tipos de doenças que podem ser transmitidas por alimentos. E eu tenho certeza que você, que quer ser um manipulador capacitado, a partir de hoje vai ter mais zelo e mais cuidado na hora de manipular esses alimentos para que a gente possa oferecer para o nosso cliente. E evitar levar doença para o nosso cliente. E que, de fato, a gente possa levar a saúde para ele. Que a gente possa ser agente transmissor de saúde e não de doenças para o nosso cliente. Quero agradecer você pela sua participação hoje nesse treinamento. Muito obrigada, que você possa sair daqui cada dia mais capacitado, tá? Aguardo você na sua avaliação e desejo que você tire uma nota 10 nessa provinha de hoje. Muito obrigada pela sua participação e até mais.